Introdução ao livro Mais Esperto que o Diabo 20, título original. Outwitting the Devil é uma obra póstuma de Napoleon Hill, autor consagrado por Pense e Enriqueça. Originalmente escrito em 1938, o manuscrito foi considerado controverso e só foi publicado em 2011, décadas após a morte do autor. A versão 20, lançada em 2023, inclui comentários de especialistas em desenvolvimento pessoal, contextualizações históricas e adaptações para desafios modernos, como ansiedade digital e crises de propósito. A narrativa é estruturada como um diálogo fictício entre Hill e o diabo, personificado como uma entidade que representa medos, limitações mentais e autossabotagem. O objetivo é revelar como os seres humanos podem libertar-se de prisões invisíveis que os impedem de alcançar sucesso e felicidade. Contexto histórico e filosófico. Napoleon Hill escreveu o livro durante a Grande Depressão, década de 1930, período marcado por desespero coletivo e crise econômica. Hill, que já havia entrevistado magnatas como Andrew Carnegie e Henry Ford, buscava entender por que tantas pessoas fracassavam, mesmo em meio a oportunidades. Na versão 20, os editores destacam paralelos entre a era da depressão e os desafios atuais, crises existenciais pós-pandemia, sobrecarga de informação e redes sociais, medo do fracasso em uma cultura de comparação constante. O diabo, na alegoria de Hill, simboliza forças internas e externas que mantêm as pessoas em estados de mediocridade, como procrastinação, conformismo e dependência de opiniões alheias. Principais temas e conceitos. 1. As prisões invisíveis. O diabo explica que controla a humanidade através de 7 princípios de escravidão mental: medo, da pobreza, da crítica, da doença, da perda de amor, da velhice e da morte. Procrastinação, adiar decisões e ações cruciais. Vício em conforto, resistência a mudanças. Indecisão, falta de clareza sobre objetivos. Dúvida, autossabotagem por questionamentos excessivos. Preocupação com opiniões alheias, medo de julgamento social. Ignorância, recusa em buscar conhecimento. 2. A deriva e a falta de propósito. E introduz o conceito de deriva, drift, em inglês, um estado de passividade em que indivíduos seguem a vida sem direção, sendo levados por circunstâncias externas. O diabo alimenta essa deriva, mantendo as pessoas distraídas com trivialidades como redes sociais ou consumismo. 3. Liberdade através da autodisciplina. Para escapar do controle do diabo, Hill propõe definir um propósito claro, escrever objetivos específicos e revisá-los diariamente, cultivar hábitos de autodisciplina, acordar cedo, planejar o dia e evitar distrações. Praticar o pensamento crítico, questionar crenças limitantes impostas pela sociedade. 4. O poder da mente mestra. Inspirado em seus trabalhos anteriores, Hill enfatiza a importância de mastermind, mente mestra, grupos de apoio compostos por pessoas com objetivos alinhados, que trocam ideias e accountability. Na versão 20, isso é comparado a networking estratégico e mentoria online. Estrutura do diálogo. O livro é dividido em 11 capítulos, cada um explorando uma faceta do controle diabólico e estratégias para combatê-lo. A confissão do diabo. O diabo revela suas táticas para manter os humanos em mediocridade. Exemplo moderno: algoritmos de redes sociais que promovem distração. Como o diabo controla as mentes. Discussão sobre educação tradicional e como ela incentiva conformismo. Atualização 20. Crítica a sistemas educacionais que não ensinam inteligência emocional. A armadilha da deriva. Análise de como a falta de metas leva à estagnação. Dado estatístico: 60% dos millennials relatam sentir-se perdidos profissionalmente. Fonte: edição 20. Os 7 fantasmas do medo. Detalhamento dos medos que paralisam as pessoas. Exercício prático: listar medos e confrontá-los com ações graduais. A ciência da autossugestão. Técnicas para reprogramar a mente subconsciente. Inclusão 20. Uso de afirmações em áudio e aplicativos de mindfulness. A revolta contra a deriva. Como sair do piloto automático e assumir o controle. Casos reais. Histórias de empreendedores que venceram a crise de 2020. A liberdade pelo conhecimento. Importância da leitura e do aprendizado contínuo. Recomendações 20.
cursos online e podcasts para desenvolvimento pessoal. A Lei do Triunfo, princípios como persistência e entusiasmo. Lenk, compense e enriqueça, paralelos com os 13 passos para a riqueza. O papel da religião e da espiritualidade, crítica ao uso dogmático da religião para controlar massas. Perspectiva atual, ascensão de práticas espirituais não institucionalizadas. A vitória sobre o diabo, passos finais para consolidar a liberdade mental. Checklist 20, 10 perguntas para avaliar progresso mensalmente. Epílogo, o diabo na era digital, comentários sobre desafios modernos, como vício em tecnologia. Dica prática, desintoxicação digital de 24 horas por semana. Análise crítica, pontos fortes. Alegoria poderosa, a personificação do diabo torna conceitos abstratos como medo tangíveis. A temporalidade, muitas ideias permanecem relevantes, especialmente na era da ansiedade. Versão 20, comentários sobre imposto automóvel e saúde mental acrescentam valor ao original. Limitações, linguagem arcaica, mesmo na versão atualizada, alguns termos refletem a mentalidade dos anos 1930. Generalizações, Hill tende a simplificar problemas complexos, pobreza como fruto apenas de mentalidade. Conclusão e aplicação prática, mais esperto que o diabo 20, não é apenas um livro de autoajuda, mas um manual de guerra psicológica contra forças que minam o potencial humano. Suas lições incentivam o leitor a identificar e confrontar medos, estabelecer rotinas disciplinadas, cultivar relacionamentos produtivos, usar a tecnologia a seu favor, sem se tornar refém dela. Exercício final proposto: escreva uma carta ao seu diabo pessoal, medos, vícios, procrastinação, declarando independência e listando ações concretas para os próximos 90 dias. Curiosidades: o manuscrito original ficou escondido por 72 anos, pois a família de Hill temia repercussões negativas de sua crítica à religião organizada. Na versão 20, há um QR Code no final do livro que direciona a um teste online para avaliar seu nível de deriva.